Mais uma vez, boa tarde a todos. Só para destacar que este trabalho, na verdade, eu estou apresentando, mas ele foi desenvolvido em parceria com diversos coautores, inclusive da Universidade Federal de Ceará, Universidade Federal de Ceará em Crateús, e dos nossos colegas aqui do Tribunal de Contas do Ceará também. O título é Variabilidade Construtiva das Camadas de Base e Subbase. É um estudo de caso. E aí eu vou contextualizar um pouquinho porque tem uma professora do Instituto Federal no meio de tantos auditores dos tribunais de contas. E aí eu tenho esse vídeo que vai ajudar a vocês entenderem esse contexto. Pode dar o play, por favor. A infraestrutura viária ela tem um impacto muito grande para o desenvolvimento de um estado. E boa parte das nossas cargas passam por rodovias. No Brasil, de maneira geral, mais de 90% das viagens de passageiros é feita por rodovias. Então, a qualidade das rodovias tem um grande impacto. Quando as empresas vêm de outros estados ou de outros países para o estado do Ceará, elas querem encontrar vias de qualidade, porque elas vão transportar seus produtos, elas vão escoar seus produtos pelo porto, por exemplo, pelo Porto do Pecém. Nos arredores do Porto do Pecém, você tem grandes indústrias que trafegam os seus produtos. A qualidade das vias é fundamental para o desenvolvimento de qualquer estado. Então, nesse contexto de melhorar a qualidade das vias, qual é a importância de aproximar a academia, por meio do instrumento cientista-chefe, quem projeta e executa rodovias? Porque a academia, supostamente, ela está atualizada com o melhor conhecimento disponível, nos ensaios no laboratório, nas técnicas de execução, no acompanhamento e no subsequente acompanhamento da qualidade das rodovias ao longo dos anos. Então, qual foi a ideia dos nossos projetos? São 3 subprojetos, dentro de um guarda-chuva de qualidade. Nós queríamos mais qualidade no projeto, na execução e checar se entre o projeto e a execução estava havendo alguma discrepância. Esse foi o mote desses 2 primeiros anos. Então, nós desenvolvemos produtos específicos para o projeto das rodovias, um produto específico para o acompanhamento de qualidade por meio de captura de imagem, de trincas, de remendos, de buracos e também ferramentas de comparação entre projeto e obra. A ideia é que com esse pacote, o agente responsável por contratar projeto e execução, ele disponha dessas ferramentas para que tenhamos vias de melhor qualidade. E os agentes de controle, por sua vez, também tenham acesso a essas ferramentas para poderem acompanhar o ciclo de vida útil dessas rodovias no nosso estado. E aí, dada a contextualização, então a gente vem trabalhando em parceria com a equipe do Tribunal de Contas do Estado. A gente vem trabalhando em diferentes frentes. E uma das frentes é com o objetivo de proporcionar melhor qualidade para as rodovias do nosso estado. Uma preocupação constante dos colegas do TCE é como é que eu posso fazer com que, de fato, essas rodovias elas atendam o objetivo, atendam a vida útil. Como eu sei que aqui tem vários engenheiros que não são específicos da área de infraestrutura, quando a gente fala de pavimentação asfáltica, a gente geralmente projeta para 10 anos. Geralmente, tem alguns documentos na literatura, inclusive do Tribunal de Contas da União, que cita que projetos que são projetados, obras que são projetadas para 10 anos, elas vêm durando 7 meses. Essa é a realidade também no Ceará. A gente tem diversos exemplos de obras que, com 7, 8 meses, já apresentavam um trincamento excessivo, deformação permanente excessiva. E aí a gente se aproximou da equipe do Tribunal de Contas com o objetivo de ajudá-los. Como é que a universidade pode ajudar os tribunais? E aí a gente começou a avaliar, primeiro, a documentação existente. Os tribunais, de uma forma geral, eles têm a oportunidade de conseguir muitos dados, os dados de controle tecnológico. A gente pode questionar sobre esse controle tecnológico, sobre o quão real eles são, mas esses dados existem. Até porque, se não tiver controle tecnológico, não tem medição. E aí é nesse contexto que esse trabalho se apresenta. Passando um pouquinho, qualidade tem várias definições. Mas uma delas é que ela é inversamente
proporcional à variabilidade. E aí eu pergunto para vocês, olhando para essa figura, verificando a espessura do revestimento asfáltico, a gente pode dizer que esse serviço foi realizado com qualidade? E aí eu vou além. Então, vocês já sabem que qualidade é inversamente proporcional à variabilidade. Quando eu falo de pavimento, eu estou falando de uma estrutura de múltiplas camadas. E não adianta a gente achar que o revestimento vai dar conta de tudo e vai corrigir todas as imperfeições das demais subcamadas. Isso não vai acontecer. Todas as camadas são importantes. No entanto, quando a gente verifica a literatura, a gente percebe que é dada uma atenção maior ao revestimento. E eu não sei se vocês já fizeram o exercício de perguntar para os leigos qual é o item que vocês acham que é mais tendencioso a apresentar não conformidade. Qual é o item que vocês acham que geralmente é responsabilizado pela não conformidade, pela má qualidade das rodovias? Hoje eu aprendi com o Paulo Pinto, né, que todo mundo é especialista em pavimentação. E, geralmente, as pessoas apontam logo, a culpa é do asfalto. E aí a gente foi fazer esse exercício. Será que a culpa é do asfalto mesmo? E a gente já começou a analisar, além do asfalto, começou a analisar as demais camadas. Então, esse trabalho tem o objetivo de caracterizar estatisticamente a variabilidade construtiva das subcamadas, base e subbase, de uma obra rodoviária ao longo de sua execução. E, tendo em vista o tema do Sinalop deste ano, que é infraestrutura e sustentabilidade, analisar ainda os impactos dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Nesse trecho específico, a gente já avaliou cerca de 300 quilômetros em parceria com a equipe do TCE. A gente escolheu uma obra que tem 36 quilômetros, é uma obra tem 2 faixas de cada lado, então, ao todo, a gente tem 72 quilômetros de rodovia. Essa obra iniciou em 2014, foi finalizada em 2017, e ela ainda não foi recebida, tá, professor? Paulo Pinto, né? A gente pegou, então, os relatórios de controle de qualidade dessa rodovia. Eu não sei por que essa obra não foi recebida ainda, mas ela foi finalizada em 2017. E aí a gente tratou de 2 formas. A gente fez uma análise estatística geral, descritiva, e a gente fez ainda uma análise estatística segmentada, considerando a análise descritiva e a comparação múltipla de desvio padrão. O desvio padrão ele está dentro do procedimento estatístico de recebimento das obras. A gente tem a norma 277 do DNR, que lá a gente tem X, que é a média amostral, mais ou menos K, vezes o desvio padrão. Então, o desvio padrão consegue dizer muito sobre a variabilidade de uma obra. A gente, a partir desses resultados, construiu intervalos de confiança. E aí eu vou apresentar alguns dados para vocês. Dessa obra específica, nós conseguimos obter cerca de 2.000 dados, só do controle de medição, só da medição, que é de onde é feito o pagamento das obras, né? E aí a gente tinha 5 dados da base, que vai aí grau de compactação, umidade in situ, porcentagem do material passante em 2 peneiras e ainda o CBR. Para a subbase, a gente tinha 3 informações, 3 características, que eram as mesmas, com exceção da granulometria. Esse é o período da obra. A gente sabe que o controle de uma obra rodoviária ela se torna um pouco mais complexa do que os diversos produtos produzidos, porque a gente vai ter uma variabilidade natural dos materiais ao longo da construção da obra, em função das jazidas que são exploradas próximo do local onde a obra está sendo executada. Nesse caso, a gente consegue perceber
que a subbase, obviamente, ela começou um pouco antes, no terceiro ano, do que a base, mas os outros períodos são exatamente os mesmos. E aí, olha, falando um pouquinho de infraestrutura e sustentabilidade, mais uma vez, nada é mais sustentável em uma obra rodoviária do que ela ser construída para 10 anos e ela durar 10 anos. A quantidade de material que é economizado, se a gente não precisar ficar fazendo intervenções ao longo desses 10 anos, justifica a questão da sustentabilidade. Mas, falando especificamente dos objetivos do desenvolvimento sustentável, a gente tem aqui o ODS 9, que toca indústria, inovação e infraestrutura. E aí eu vou detalhar um pouco mais as metas que são atendidas quando a gente fala de análise estatística. Fazendo uma estatística geral, observando aqui os diversos dados, a gente percebe que há acho que eu passei. A gente percebe que há uma variabilidade significativa, sobretudo aqui na granulometria e no CBR, né, no nosso Índice de Suporte Califórnia. O grau de compactação e a umidade são os itens que menos sofreram variação no caso da base. Esses são os itens mais facilmente controláveis, porque eles dependem, sobretudo, da execução, de como é que a execução se deu e de como é que foi o controle em campo. E aí a gente fez uma análise da média aritmética simples e da mediana. A gente percebeu que, no caso, a média aritmética simples, ela foi superior à mediana e que a gente teve um coeficiente de variação significativo para algum desses dados. E aí a gente tentou observar qual era a tendência. A gente percebeu, aqui a gente tem um blogspot, a gente percebe que aqui a gente tem dados do primeiro ano de obra, segundo ano de obra e terceiro ano de obra. Há uma variação intensa no segundo ano de obra e há muitos outliers no terceiro ano de obra. E algumas dessas tendências, elas também se mostram em outros parâmetros, como umidade in situ, como o Índice de Suporte Califórnia e como a granulometria. A impressão que passa é que as empresas elas vão aprendendo a construir à medida que elas vão construindo. E o que é que isso pode ajudar vocês como auditores, né? Uma vez que o objetivo não é só simplesmente acionar as empresas, mas sim ter rodovias de qualidade. Isso dá um indicativo de qual é o momento mais oportuno que essa auditoria ela deve acontecer, tendo em vista esse objetivo, que é no começo da obra. No momento que você começa a ir na obra, logo no início, além da sensação de que eu estou sendo auditado, vou tomar cuidado nessa construção, você consegue corrigir problemas que vão resultar numa obra que vai trazer transtornos para a população. A gente fez ainda uma análise quantitativa também dos 3 anos, utilizando o intervalo de confiança. E aqui, mais uma vez, olha, vocês percebem que no terceiro ano não há coincidência entre o intervalo de confiança que há no primeiro e segundo ano. E aí, mais uma vez, aqui a gente percebe no primeiro ano, no caso da umidade, uma variabilidade muito significativa, olha, com essas barras bem dispersas. Também para o... Opa, passou demais. Deixa eu voltar aqui. Também para o Índice de Suporte Califórnia e isso ocorre também para granulometria. Então, o que é que a gente traz aqui? De novo, passou? Como conclusões, né? Primeiro, a variabilidade inerente dos materiais. Essa variabilidade dos materiais
como a questão da granulometria e do CBR, ela é difícil de não ocorrer, porque os materiais vão mudando em função da mudança da jazida, mas ela deve ser caracterizada. Isso é a realidade. O que é que não deve mudar? O controle executivo. E esse controle executivo ele vai ser refletido, sobretudo, no grau de compactação e na umidade ótima. Esses itens, se a gente pensar, não são itens difíceis, não são itens custosos para a empresa, mas são itens que muitas vezes são deixados de lado. E, mais uma vez, o revestimento ele não vai dar conta sozinho. Não tem execução bem feita do revestimento, controle de qualidade na usina da mistura asfáltica que consiga dar conta de um grau de compactação inadequado na subbase. E aí, gente, o grau de compactação na subbase, ele dedura rapidamente. Ele não precisa de 1 ano de solicitação, não. Em 1 mês, a gente já consegue ver as trincas surgindo na superfície. Então, é o primeiro indício de que há problema durante a execução. O segundo item é que, de fato, a gente tem evidências de diferenças estatísticas e isso pode surtir um efeito sobre a aceitação ou rejeição, tendo em vista que a gente utiliza a 277 do DNER para poder receber essas obras. E a equação considera o desvio padrão. Então, significa dizer que, muitas vezes, os valores médios eles estão dentro dos valores aceitáveis. Olhar só para a média pode levar a um equívoco. Então, a gente tem que olhar para a média, quantidade de amostras e também para o desvio padrão. E aí, tendo em vista essas incertezas dessas propriedades, a gente precisa incluir análise de confiabilidade no dimensionamento. A gente tem que parar de ter a ideia de que projetei numa condição ideal e aquela condição ideal vai ser seguida do início ao fim da obra. Mas o que é que isso tem a ver com os ODS, né? O que é que a análise estatística tem a ver com os objetivos do desenvolvimento sustentável? Eu trago aqui uma hierarquia, que não fui eu que fiz, mas do objetivo 9, ele está ali, olha, na parte de economia. A gente tem economia, sociedade, biosfera, e ali os meios de atingir os ODS. Então, a gente está impactando a economia, a gente está impactando o desenvolvimento do Brasil, e, especificamente, do ODS 9, a gente atende, quando a gente faz uma análise desses dados, a pelo menos 3 ODS. Aqui é a primeira, que é o primeiro ODS, que é considerando a análise estatística de variabilidade construtiva das subcamadas. Na obra real, ela vai contribuir, sim, para o desenvolvimento de infraestruturas de qualidade e que essas estruturas sejam confiáveis. Uma vez que a gente tenta caracterizar e compreender os materiais, os métodos construtivos utilizados no dimensionamento. Isso vai ajudar na qualidade final dessas obras. A gente tem ainda a meta, naquele caso, a meta 9.1, aqui a meta 9.4. No momento que a gente começa a entender qual é o padrão, a distinção entre os padrões, a gente começa a aprimorar, ou podendo aprimorar esses processos construtivos, que seja indo previamente, indo à obra no início da execução. Com isso, a gente consegue ter maior eficiência e sustentabilidade das construções. Porque, mais uma vez, uma obra que dura, de fato, 10 anos, você tem economia na extração de novos materiais, mão de obras e combustível e vários outros itens. E, por último, a gente também atinge a meta 9.5 do ODS 9, né? Porque a gente vai ter aí, se a gente considerar a inclusão de uma estatística no dimensionamento, fazendo análise de confiabilidade nesse dimensionamento, a gente vai ter uma maior consideração da variabilidade que é inerente. Há uma variabilidade que é inerente ao processo de construção de pavimentos. Mas essa variabilidade ela precisa ser caracterizada e, em alguns casos, restringida para garantir essa maior qualidade. E aí, olha, quando a gente faz isso, a gente demonstra que tem um esforço para aprimorar a capacidade tecnológica
incentivar ainda a inovação na indústria da construção civil, de infraestrutura de rodovias. Por fim, queria agradecer aos vários agentes envolvidos. Esse é um trabalho feito a muitas mãos. Eu citei aqui apenas 7. A gente tem uma equipe imensa. Essa é uma análise de documento, de controle executivo, mas o projeto vai muito além. A gente faz diversas análises na rodovia para verificar se, de fato, essa variabilidade está comprometendo a vida útil de serviço. A gente faz diversas extrações, avalia esses materiais em laboratório, analisa se essa variabilidade indicada no controle, nas medições, de fato, elas estão sendo observadas por nós, nas nossas avaliações. Isso tudo financiado pela FUNCAP, por meio do projeto Cientista-Chefe, em parceria com o Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Obrigada pela atenção.